Olá pessoas, tudo bom? Minhas amigas, meus amigos, estamos aqui neste bate-papo sobre motivação e ética. E lembrando só que são papos relacionados com programação neurolinguística, filosofia, coaching, sobretudo coaching ontológico, que é a família do coaching que eu abraço. E estávamos conversando esses dias a respeito de uma introdução para esse nosso mini curso, e hoje eu quero tratar mais especificamente do desejo. Tá? Então, já vínhamos conversando a respeito de que nem tudo aquilo que a gente quer a gente pode ter, de lidar com a frustração, de quanto é importante perceber que sonhos podem ter data de validade vencida, que a gente pode abrir mão de alguns deles para poder ter outros, enfim, coisas que às vezes são provocações porque fogem ao senso comum. Muitas são as pessoas que vão ficar apregoando: tenha sonhos e realize, construa, faça, você tem que, e eu acredito cada vez mais que nós podemos abrir mão dessa história de tem que e começar a descobrir o que de verdade nós queremos. O que você quer, o que te anima, fora todas as coisas e pressões que as pessoas podem jogar sobre você, o que é que te anima, o que é que te faz ter vontade, ter gana de viver. Muito bem. E lembrando que o você de hoje pode ser totalmente diferente do você de amanhã. Amanhã você pode simplesmente dizer: olha, aquilo que eu quis um dia não quero mais. Isso significa, no meu entender, muita capacidade de autoconhecimento, muito poder de decisão, abrir mão de alguns sonhos para realizar outros, e não uma flexibilidade exagerada, doentia, e não uma falta de firmeza. Tem gente que vai dizer assim: olha, então é porque você não sabe o que você quer, é porque você não se conhece. Nada disso. Talvez você se conheça o bastante para dizer: não quero mais essa coisa que eu quis um dia. Ok? Eu quero começar o nosso papo sobre desejo mostrando essa ponte aí que você está vendo, que é uma paisagem que eu fotografei numa viagem recente à Flórida. Ela é a Seven Miles Bridge, tá? Fica na Overseas, uma estrada belíssima que nos liga de Miami até as ilhas do Caribe americano. Eu fui a Key West e fiquei impressionado com a beleza deste lugar. Uma estrada que passa com mar de um lado, com mar do outro, é algo que não dá para explicar. E a ponte, para mim, sempre vai ser uma grande metáfora para a nossa vida. O que é que nos liga do estado em que nos encontramos para o estado que queremos, da situação que vivemos para aquela que queremos viver, ok? E o que pode ser essa ponte? Eu gosto de dizer que ela se chama problema. Problema é exatamente a distância entre aquilo que eu vivo e aquilo que eu quero viver. Todos nós, se temos algum tipo de vontade de realizar algo, se temos algum tipo de sonho, de objetivo, temos um problema, porque aquilo que vivemos agora não é aquilo que queremos viver. Esses pontos eu explicito mais no meu curso digital PNL Plus, tá? Então eu quero dizer a você, convidar você a conhecer também o curso digital PNL Plus, que eu criei, onde há exatamente uma aula específica sobre o saber querer, com base na programação neurolinguística e no coaching. Eu quero dizer para você que não dá para a gente pegar todos esses temas e enfeixar num único papo, porque são coisas muito vinculadas com pensamentos diferentes, com ideias de várias pessoas, de várias correntes diferentes. Então, eu estou aqui fazendo uma espécie de cutucão em você, de provocações para que você se interesse em pesquisar mais esses assuntos, tá? Vamos ver o que é que nos motiva a sair de onde nos encontramos e chegar onde queremos chegar. Muito bem. Motivação e desejo. Eu quero também trazer para você uma história que para mim é bastante significativa. Trata-se de uma jovem que com 17 anos de idade, ela resolve fazer um teste de talento. Ela tinha ela alimentava um grande sonho de ser bailarina, dançarina, e se empenhava. Era uma jovem que se dedicava
para que um dia ela pudesse revelar esse talento para o mundo. Então este era o grande sonho da sua vida, ser bailarina. Eis que um dia, com 17 anos, ela vai fazer parte de um show de calouros, de uma espécie de concurso. E neste concurso, quando ela está se preparando para se apresentar, ela vê algumas bailarinas se apresentando antes dela. E ela fica receosa, porque ela diz, nossa, a qualidade, a técnica dessas outras bailarinas é muito superior à minha. E ela treme nas bases, suas pernas começam a chacoalhar, ela fica absolutamente consciente de que se ela se jogasse no palco, naquele momento, com o estresse, com a expectativa, com tudo aquilo que estava conspirando contra, ela se daria mal. Então, ela se utiliza de um outro talento, o canto. Porque ela também gostava de cantar. Embora esse não tivesse sido seu grande sonho de ser uma cantora, ela também era uma pessoa que gostava de cantar. Enfim, ela abriu mão de apresentar-se como uma dançarina e subiu ao palco e cantou. E olhe, foi assim que nasceu a história daquela que é considerada uma das maiores cantoras do século XX para muitos dos seus biógrafos e para muitos críticos de arte, e que se chama Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald, que nasceu em 1917, vai morrer nos anos 90, ela se tornou ela por conta de um momento em que abriu mão de um sonho. Jogou fora uma coisa que queria para lançar-se numa coisa diferente. Alguém pode dizer, puxa, mas isso significa que ela foi fraca, que ela teve medo. Todo ser humano tem medo? Todo ser humano que assume o pacote das suas emoções, porque todo mundo vem com um pacote de emoções, medo, raiva, tristeza, alegria, todo mundo vem com esse pacote. E é bom quando a gente tem habilidade para reconhecer o que sente. Ela sentiu, reconheceu e optou por um plano B. É por isso que em alguns momentos eu também sou alguém que dá cutucadas e provocadas naqueles que são os apregoadores do otimismo exagerado. Seja otimista, tudo vai dar certo, tudo vai dar certo. Se você tem um sonho, você precisa correr e lutar pelo seu sonho, nunca desista dos seus sonhos. Calma. Um pouco de pessimismo pode te ajudar. E, às vezes, vale a pena abrir mão do seu sonho para abrir espaço para outros. Ella Fitzgerald teve uma infância muito complicada, que chegou a ser colocada num reformatório, que foi para um orfanato de crianças negras, que viveu na rua, que teve problemas com a polícia. Ela que teve uma vida profundamente cheia de altos e baixos, um dia teve a chance naquele programa no teatro, naquele tipo de concurso de talentos no Teatro Apollo do Harlem, em 1934. Então, a jovem de 17 anos arriscou abrir mão de um sonho e tornou-se quem ela era de verdade. Portanto, desejos não significam profecias absolutamente inquestionáveis. Às vezes um desejo precisa ser colocado de lado. Às vezes nós temos um desejo que não precisa se transformar num querer. Às vezes alguns sonhos não fazem sentido e o tempo nos mostra que vale abrir mão. Por isso que eu quero dizer, nem tudo o que você quer, ou melhor, nem tudo o que você deseja, você precisa transformar em querer. Nem tudo o que você deseja vai se tornar realidade. Essa falácia, ela chega a ser altamente cruel com as pessoas, porque quando elas ouvem tantas vezes isso, se eu desejo eu posso ter, se eu desejo eu posso ter, se eu desejo eu vou ter, na hora que ela pensa dessa forma e não tem, e não consegue concretizar, ela começa a se autoflagelar por dentro. É muito comum que isso aconteça. Puxa, se todo mundo que deseja tem, se todo mundo que deseja pode ter, eu sou
absolutamente fraco, um perdedor, porque eu não consigo concretizar aquilo que eu desejo. Primeira coisa importante é nem tudo que você deseja precisa ser realidade. Depois você pode caminhar para um saber querer. Nem tudo que você deseja o mundo vai lhe permitir. E às vezes você precisa abrir mão de uns desejos para poder conquistar outros. E eu diria que isso é a tônica da vida humana. Deliberação, escolha. E toda vez que você escolhe ir por um caminho, você está jogando fora outros caminhos. Toda vez que você decide uma coisa, você abre mão de outras. O único ser que não vive essa realidade, que quer ter tudo, é a criança. Você já cresceu, você sabe que nem tudo que você tem veio a partir de um merecimento absoluto. Você precisou se jogar, ter energia, ter muita força para poder conquistar, e por isso você abriu mão de algumas outras coisas para poder ter outras, ok? Então, no próximo vídeo a gente continuará falando sobre desejo, alguns aspectos importantes relacionados com motivação, inclusive porque isso afeta a ética. Há quem quer tudo, há quem queira tudo, e por isso fere a ética. Eu tenho que ter a casa na praia, eu tenho que ter o apartamento na praia, eu tenho que ter poder, eu tenho que ter domínio sobre coisas, eu tenho que ter domínio sobre pessoas, eu tenho que ter tudo isso, e aí resvala para, por exemplo, a corrupção. Muitas pessoas que se corrompem e que corrompem são pessoas que não sabem abrir mão de alguns desejos. Então, eu não consigo imaginar que esse bombardeio de você precisa ter, você precisa ser, você precisa conseguir, seja algo positivo para você que está aqui me ouvindo. Saiba escolher e dizer não a alguns sonhos para ter outros. Se você gostou desse vídeo, se essas dicas e provocações são boas para você, dá um curtir, dá um joinha, inscreva-se no nosso canal, divulgue esses aprendizados, compartilhe. Esteja também comigo em outras redes sociais. Eu estou no Instagram, no Facebook, e você vai poder ter contato com materiais interessantes. Textos, vídeos, aulas, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.